Mistério da Trindade exposta. Vamos abrir o mistério, o rolo por detrás da Trindade. Eu acredito na Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Apóstolo Cavode, para ti o que é a Trindade? Como tu defines a Trindade? Amém, Pai. Eu defino a Trindade como a essência daquilo que é a pessoa de Deus é Espírito. É uma... É como se fosse uma associação dentro de uma corporação, dentro de alguma coisa. Então, eu defino a Trindade como a essência daquilo que é a pessoa de Deus, o Espírito. Espírito. Pastora Cássia, exponha-te. Exponha-te. O que é a Trindade? Para mim, a Trindade são são as três personalidades ou três divindades em uma só. São três divindades em uma só. Ok. O que é a Trindade? A Trindade é o mistério central da fé cristã. Um só Deus, em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade não é triteísmo. Já ouviram falar do triteísmo? Três deuses. Não existe três deuses. É um só Deus. Não é modalismo. Um só Deus que se manifesta de formas diferentes em tempos distintos. Não. A Trindade não é modalismo, não é isto. Alguém abre o livro de Primeiras de João, capítulo 5, versículo 7. Pode abrir minha Bíblia. A Trindade é a perfeita unidade na diversidade. Amém? 5, 7. Primeiras de João, capítulo 5, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Quem é o que vence o mundo? Não, Primeiras de João 5, 7. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Então nós conseguimos, a partir do texto de Primeiras de João, capítulo 5, versículo 7, nós conseguimos compreender a definição da Trindade. A Trindade Santíssima, ou seja, a Santíssima Trindade, a Bíblia está a nos mostrar que são três. Estes três são um só Deus em três. Vamos lá.
A Bíblia está a dizer que porque três são os que testificam no céu: o Pai, que é o Senhor, não é? Que é o Yahweh, a palavra, que é o Filho, que é Cristo, e o Espírito. E o Espírito. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um só Deus. Um só Deus. Não é triteísmo, não é três deuses, não. Não, é um só Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São um só. Amém? Por isso é que Jesus é Deus. Está aí. Estes três são um. Esses três aqui são um Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26. O que a Bíblia diz? Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Façamos. Pluralidade. A palavra façamos é plural. Pluralidade. Pluralidade. Certo? Estou aqui a escrever no quadro. Façamos o homem a nossa imagem. Quer dizer que a Trindade, a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é um só, estava presente na criação do homem. Se lá não vem eu faço, lá vem façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, pluralidade. Mesmo a palavra, lá a primeira palavra que aparece na Bíblia, no original, no hebraico é o quê? Bereshit. Bereshit. Bara Elohim. Elohim. No início, no princípio, criou Deus o céu e a terra. Bereshit bara Elohim. Entenda, a palavra Elohim, ali vem no início, criou Deus o céu e a terra, certo? No Gênesis 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Tá vendo? A palavra Deus aqui é Elohim, no original, aparece em Elohim. Agora vamos dar um mistério aqui. No hebraico, Elohim, não é? Elohim. Toda frase, todas as palavras que acabam com him é plural. Him. Elohim. Elohim. Him é plural. Quer dizer que Elohim, se nós traduzir para o português, podemos traduzir como Deus. A tradução é Deus. No plural. Deus no plural é o quê? A Santíssima Trindade. Como vocês veem aqui que estou a escrever.
Elohim, a palavra Him, traduz-se de Deus no plural, trindade. Então a Bíblia está a dizer que no princípio o Deus Pai, Filho e Espírito Santo estava lá na criação, criar o céu e a terra. A trindade criou o céu e a terra. A Bíblia está dizendo no início, no princípio, a trindade criou o céu e a terra. Agora no Gênesis, versículo 1, 26, fala que façamos o homem, não é certo? Façamos o homem, revela trindade. Trindade. Outra parte mais importante. Outra parte importante é o quê? Outra parte importante que nós devemos gravar aqui é que o Espírito pairava sobre as águas. A palavra Espírito Santo pairava sobre as águas. O Espírito do Senhor pairava sobre as águas, que é Ruach Adonai. Ruach Adonai, que escreve-se Ruach, não é? Ruach Adonai. Quer dizer que o Ruach Adonai, o Espírito do Senhor, pairava sobre as águas. Aonde a palavra era lançada, a palavra que Cristo, Deus lançava a palavra, o Deus Pai lançava a palavra que Cristo, o Ruach pairava, o Espírito pairava. A palavra foi lançada sobre as águas, o Espírito pairou sobre as águas. Por isso é que a palavra trouxe a existência de tudo que existe. João capítulo 1, versículo 1. Vamos abrir. Vamos ligar o Bereshit para Elohim, não é? Gênesis capítulo 1, versículo 1. E vamos ligar também João capítulo 1, versículo 1. Lê. Diz assim a palavra do Senhor, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo. Estamos a sair de João 1, viajarmos para Gênesis 1, que é Bereshit para Elohim. Nesse início, princípio, agora você vai entender essa revelação. O princípio não é começo, não é início. Esse princípio que aparece aí, que é Bereshit. A palavra Bereshit significa cabeça, princípio, primogenitura, porque aquilo era na eternidade, aquilo era o tempo que estava na criação, aquilo era o tempo da eternidade. Colossenses capítulo 1, 13, abre já aí. A palavra Bereshit significa cabeça, princípio, primogenitura. Aleluia. Então, João está a dizer que no princípio era o verbo, no princípio era a palavra que Deus lançou. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Quer dizer, a palavra que trouxe a existência de todas as coisas era Deus. Deus Filho, era Deus, era o Cristo. Por isso é que
Mesmo no João 1, versículo 14, fala que o verbo se fez em carne. Quer dizer, a palavra, o Cristo, a palavra, porque Cristo e a palavra são apenas um. Assista a pregação do Papa T.B. Joshua, profeta T.B. Joshua, sobre Cristo e a palavra são apenas um. Tem muito mistério lá. Cristo e a palavra são apenas um. Por isso é que o Senhor, Yahweh, o Deus Pai, lançou a sua própria palavra para a criação. E o Espírito, Deus em Espírito Santo, fluía aonde a palavra era lançada. A palavra foi lançada sobre as águas e o Espírito pairava sobre as águas. Por isso é que nas águas Deus não criou peixe. Deus declarou que a água produzisse fruto, porque o Espírito já pairava ali. As águas produziram frutos. Deus declarou sobre a terra produza frutos, e a terra produziu frutos. Animais, flores, tudo isso. Leia, por favor. Colossenses 1, começa pelo versículo 13. Ele nos libertou, vai aqui. Sim. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ali. Esse texto, a redenção vem por Cristo, que é o nosso Deus. Cristo nos libertou do império das trevas, trazendo a redenção sobre a humanidade. Agora vê, esta é a imagem do Deus invisível, Cristo. Está a falar de Cristo, Deus. Cristo é Deus. Jesus é Deus. Eternamente Deus. Tudo é sobre Ele, tudo para Ele. Agora vão entender bem. Vai, continua. Primogênito. Antes do primogênito vem quê? Deus invisível. Vai, lê. Deus invisível. Primogênito, né? Primogênito. Tá aí. Olha aqui. Eu disse que a palavra Bereshit significa quê? Princípio, cabeça, primogênito. E a Bíblia está dizendo que Cristo é o quê? É o primogênito de toda a criação. A seita dos testemunhas de Jeová, eles interpretaram mal esse texto bíblico. Através desse texto que fala que Cristo é o primogênito de toda a criação, eles interpretam que Jesus Cristo, Deus criou Jesus, que Jesus Cristo é uma criatura de Deus. Por isso que eu digo que a testemunha de Jeová é uma seita, porque primeiro que eles não reconhecem Jesus Cristo como Senhor, como Deus. Toda a igreja que não reconhece a Cristo como Senhor não é seita. Como é que eu vou dizer? O centro do cristianismo é o reconhecimento que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso é que lá em Romanos diz, aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor, será quê? Será salvo. Quem não aceita Jesus como Senhor, não é cristão. Não é igreja. A igreja de Cristo reconhece Cristo como Deus, como Senhor. Vê só, quando a Bíblia está a dizer o primogênito de toda a criação, não está a falar que Deus criou, vamos interpretar bem, não está a falar que Deus criou Jesus, não. Que toda a criação veio dele. Entenderam? Toda a criação veio dele, veio da palavra. Lá em João, voltamos, calma ainda. João diz o quê? Aí, outra Bíblia aí, por favor. Enquanto ele está em Colossenses, não, você não abre aqui. Outra Bíblia. Lá em João fala quê? Que o verbo estava no início com Deus. Sim, João 1. O verbo estava no início com quem? Com Deus. Então,
Cristo é o primogênito de toda a criação. Quer dizer que significa que toda a criação veio dele. Abre o livro de João capítulo 1, versículo 3. O que a Bíblia fala? Todas as coisas foram feitas por ele. Repete e lê. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito. Esse versículo confirma com o livro de Colossenses 1,13 que quer dizer que todas as coisas que existem veio dele. Agora, Deus Pai é o dono da criação. É o dono. A criação está dentro do Pai, do Yahweh. A palavra trouxe a existência da criação, mas quem é o dono da criação é o Pai. Então, é aí que nós estamos a revelar o mistério da Trindade, que até hoje muita gente não entende. Muita gente acredita no modalismo, acredita no triteísmo. Não existe três deuses. Não, existe Trindade, que está no livro de quê? Que nós lemos lá, a definição da Trindade está aqui? Colossenses. Não, Colossenses não. Vocês não estão atentos. O livro de 1 de João 5,7. A Bíblia fala o quê? Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Estes três são um. Não existe triteísmo, não existe três deuses, não existe. A palavra, Deus, a Palavra e o Espírito são só um. Jesus é Deus, a Palavra é o Espírito é Deus, é só um. Aleluia. Posso ouvir um amém? Agora vê o que diz 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Por favor, abra aqui. Diz, vou ler. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Mateus 28, 19. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Trindade. João batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um só Deus. O Pai, o Filho e o Espírito é um só Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Três. Não é três deuses, os três em um, e torna um Deus, um único Deus. Por isso é que existe, nós queremos no monoteísmo. Só acreditamos que existe um Deus, que é a Trindade. Não existe outro Deus além do Deus, Criador do céu e da terra. Amém? Primogenitura. Todas as coisas vieram de Cristo. Onde estava o Espírito? O Espírito operava onde a palavra era lançada. Deus é o dono da criação, não é? Deus é o dono da criação. A palavra é a obra da criação. A palavra traz a existência da criação. A palavra é a obra da criação. O Espírito pairava. Por que o mar não sai? O mar para mesmo até na beira e volta. Porque o poder de Deus paira sobre as águas. Colossenses 1,13, primogênito, certo? Cristo é quê? Primogênito. A palavra, a princípio, significa primogênito. Mas que? Vai. Continua. Pois, 16. Pois nele foram criadas
todas as coisas. Calma só aí. Nele quem? A Cristo. Certo? Nós, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio. Calma, vamos devagar. Primeiro a Bíblia está a dizer que todas as coisas foram criadas por Ele. Cristo, está a falar de Cristo. Todas as coisas foram criadas por Cristo. A obra do universo, quem criou foi Cristo. Amém? Onde está o Pai? O Pai é o dono de toda a criação. A obra foi feita pela palavra. Agora, aqui está a dizer o quê? Calma aí. Ele é a cabeça, ele é o princípio e primogênito. Então, Paulo trouxe, a Bíblia está a trazer a definição da palavra Bereshit. Bereshit está a falar de quem? Está a falar de Cristo, não de começo. Está a ler na tua Bíblia, certo? Bereshit está a falar de quê? Está a falar de Cristo, que é o princípio, a cabeça e primogênito. E não de começo. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Amém? Então, o Bereshit é Cristo. Está a falar, ele é o princípio. Em Colossenses capítulo 1, versículo 14, certo? 18 ou 14? Estamos no 13. 18. Colossenses capítulo 1, versículo 13 até 18. Está a dizer que Cristo é a cabeça. Cristo é o princípio. Lá em João capítulo 1 fala que no princípio ele era o verbo. Quer dizer que ele era em si o princípio de todo. Começou por quê? Aleluia. Então, naquele tempo, era o tempo Kairos, o tempo de Deus. Adão não viveu no tempo cronológico. Adão começou a viver o Cronos depois do pecado, depois do mal existir. Antes do pecado, o homem vivia na perfeição, no Kairos, no tempo de Deus. O tempo de Deus não é esse relógio humano, não é a cronologia. Não é a cronologia. Não, o tempo de Deus não é 12 horas, 13 horas, não. O tempo de Deus é o cumprimento da sua vontade e o seu propósito. Aleluia. Esse é o mistério da Trindade. Aleluia. Se você que está a ouvir este áudio, este ensinamento, a Trindade exposta, compartilha e seja abençoado. E faça matrícula na Escola Bíblica Orama. Uma escola que você aprenderá os mistérios das Sagradas Escrituras. E seja muito abençoado. Amém. Vou fazer uma oração de bênção para você que acabou de aprender sobre o mistério da Trindade. Jesus é Deus, Jesus é o Senhor, Cristo é o autor de toda a criação. Tudo veio por intermédio dele. O universo não está fora de Cristo, o universo está dentro dele. Cristo é tudo para nós, Cristo é a vida, Ele é a salvação, Ele é o começo de todas as coisas.
Ele é o princípio de todas as coisas. Ele é Deus. Ele é tudo. Ele é o Rei. Shalom. Eu oro para que a mão de Deus esteja sobre a sua vida e que Deus possa te dar entendimento da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.